Bom, gente, nós vamos começar agora. Boa noite a todos. Boa noite. Então, gostaram de ontem? Sim. Gostaram do médico? Sim. Fala do médico, aprenderam algumas coisas, eu também, né? Então, hoje a gente vai aprender um pouco de história, né? E o senhor Flávio, né, ele está colaborando com a gente. Então, hoje ele que vai fazer a exposição. Eu acho que deve perguntar se tiver alguma dúvida. Claro, não, né? eu vou fazer a exposição, depois a gente sim, depois vira bate-papo. Bate-papo. Mas então, como disse o Cabral, né, nós estamos numa casa religiosa, então a gente vai sempre iniciar com uma oração. Sim. Então vocês podem ficar sentados mesmo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É bom sempre a gente lembrar dos acontecimentos que estão acontecendo aí todos os dias, né? Então eu vou pedir a vocês também que a gente possa rezar uma Ave Maria pela situação do México, né? Aquele terrível terremoto que já matou mais de 200 pessoas e tem milhares de pessoas, né? Sem casa, sem desabrigadas, né? Sofrendo, né? Deus se lembre de cada um deles, né? Na sua grande misericórdia. Hoje eu estava falando assim, né? Deus sabe tudo. Então a gente, o que resta para nós, não precisa ficar enumerando todas as coisas, mas pedir a misericórdia, né? Que Ele tem misericórdia da humanidade que está passando por momentos muito difíceis, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Zita, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa palestra para nós, né? Vamos assumir meu posto aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou falar de dois temas de experiência pessoal minha. Uma já faz 20 anos e outra é um pouco mais recente, de 2004. As duas têm aspectos históricos. A mais recente, mais ligada inclusive à história religiosa, que tem a ver com o Padre Anchieta, que foi um trabalho que eu fiz quando dos 450 anos da fundação de São Paulo. O primeiro tema foi a produção de na época era a mais recente tecnologia, hoje está completamente anacrônico, foi um CD-ROM sobre a história do Brasil. Foi a primeira versão de um CD-ROM interativo. Interativo quer dizer, você comanda e navega. Isso era uma grande inovação na época. Hoje qualquer celular faz muito mais do que isso. Foi feito um grupo, quem me convidou foi o Jorge Caldeira, que é um escritor renomado, sociólogo, autor de um livro que tinha sido recentemente lançado, que chamava Mauá, sobre o Barão de Mauá, que era uma das pessoas mais importantes do Segundo Império, da época de Dom Pedro II. Ele fez um livro que foi muito importante e ele sempre quis fazer uma edição da história do Brasil num formato mais moderno.
me achou, a gente tinha estudado no ginásio, aqui perto, na Gabriel dos Santos, lá embaixo. A gente se reencontrou e vamos fazer um grupo e tal. Chamou um amigo dele, que é o Sérgio Góes de Paula, que morava no Rio de Janeiro, que também é historiador, e mais ligado à história da biologia e das doenças, da Fundação Oswaldo Cruz. E o Cláudio Marcondes, que mora aqui em volta, em algum lugar por aqui também, que é revisor, pessoa muito competente na parte de acabamento da língua, concordâncias, revisão ortográfica, como está bem escrito, o que é errado, o que está certo. A gente se reuniu em um apartamento aqui na Zílio Machado, ou seja, ele foi uma obra totalmente produzida em Mirenópolis, em vários cantos, e eu falava que era uma república de marmanjo, 4 marmanjos na faixa dos seus 45 a 50 e poucos anos, fazendo uma obra de história. A gente conseguiu um apoio financeiro limitado, mas deu para segurar quase uma ajuda de custo do Banco BBA, que depois foi comprado pelo Itaú e se dissolveu dentro da estrutura do Itaú, mas foi uma ajuda importante na época, tem créditos no CD e tal. Eu vou mostrar algumas telas que eu copiei do CD, que é esse CD aqui. Teve a direção de arte do Dario Viseu, que era uma pessoa conhecida por mim, no meio do projeto, saiu do projeto e foi terminado por um outro amigo meu, Ricardo Paprotsky, que fez a direção de arte da capa, o grafismo, toda a capa e alguns detalhes do livro. No meio da ideia desse CD-ROM, teve uma demanda, uma necessidade de por que vocês não fazem um livro também? Então a gente resolveu fazer um livro, então ao contrário. Então, primeiro começamos com o CD, depois passamos para o livro, e o livro é praticamente a transcrição de algumas telas do CD, para vocês fazerem uma ideia. O que tem no CD é mais ou menos 6 vezes o que tem nesse livro grossinho assim. Então é muita coisa. Levou 2 anos para ser produzido porque teve um capricho, então tinha detalhes assim, essa foto, esse quadro é do Dom Pedro, do Dom João VI saindo de Portugal, não pode ilustrar uma matéria sobre o Dom João VI chegando no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, tanto faz, é um rei e um porto. Não, tem que ser certinho, tem que ser absolutamente verdadeiro. Então todas as imagens foram pesquisadas, a gente teve a sorte de conseguir pegar as imagens que tinham sido usadas no telecurso 2º grau na época, que já tinham sido capturadas com uma tecnologia boa, não era uma resolução muito boa, a imagem tinha algumas que estavam meio fraquinhas, mas deu para trabalhar e usar em alguns enquadramentos. Eu vou pedir para a Helena deixar vocês. Esse aqui é o exemplar raro, não existe mais, é um meu que eu trouxe que não está meio caindo os pedaços, mas é o que sobrou. E nem adiantaria reeditar, primeiro que ele saiu pela Companhia das Letras, que é uma editora ótima, mas mudou a relação entre o autor e a companhia, mudou a sua própria editora. Uma série de problemas. A gente estava até pensando em fazer uma versão para a internet dessa obra e continuar. Ela termina na morte do Tancredo Neves. Historiadores costumam marcar um limite um pouco antigo para falar da história, porque fala que se fala da história recente, é jornalismo e as coisas ainda não se assentaram, ninguém sabe direitinho como é. Deixa eu ligar isso aqui. Esse CD, não adianta querer copiar, porque tem que fazer ajeitar tantas coisas para ele tocar. Eu vou ligar o cabo para projetar lá, mas por enquanto está tentando acender a tela aqui de novo. Eu vou passar brevemente
estrutura do CD, mostrar algumas áreas especiais, algumas inclusive que eu criei na época para ilustrar algumas coisas que nem estavam assim no caminho principal do assunto, mas estava bonitinho, mas estava outra vez. Ligar o carro. Ligar o carro para não atropelar. Não, eu vou tocar só aquele especial, mostrar a estrutura de navegação e tal. E depois eu vou falar mais no cheiro. Tá. Faz tempo, não tem que entrar. Acho que dá até para pagar. Vou só dar um ok. Isso aqui faz parte da. Ele está torto aqui. Das. Deixa eu ver se dá para melhorar o foco. Sim, um pouquinho, por favor. Liga a luz. Luz. Você vai cair de... Tinha dado uma... Quer uma cor? Tem que subir. Só para você ver aqui lá. Uma mesinha mais alta, né? O pessoal que está aqui lá atrás não vai ver. A mesa não dá? Não, ó, esse também vai ter mais. Eu vou mudar uma configuração aqui, vai aumentar. Fazer uma... Claro. Oi. Tem uma peça aqui que ela é mais altinha. Vamos Pode colocar? ser, pode ser. Aí o pessoal de trás é para ver. Só levantar um pouquinho. Pra ver se dá altura, né? Agora vai ficar maior. Vai ficar maior, eu mudei a resolução do... É. da tela ali. Aqui, ó. Se o Eu acho fio que essa... dá. É que os cabos estão curtos. Né? É. Deixa assim mesmo, acho que vai... Tem que aumentar, tem que subir. Tá muito... É por causa das tomadas. Os problemas, eu testei tudo, os problemas são os tamanhos de cabo. O tamanho de cabo é uma coisa que... Uma mesa pra cá, mesa pra cá. Eu acho que eu não fiz esta Daí vai dar problema nos cabos. Não tem vida esta Bota a cadeira. Uma mesa pra cá, cadeira mais pra cá. Mas é pra esticar. esse negócio. Bota a cadeira. Agora pegar aquela... Isso, Aquela medida. aquela medida certa. Pranda sai. Não, essa ali, ó. Aquela... Aqui, ó. A mesa. A mesinha.
Eu acho que não vai dar pra trocar, não quer Eu também acho. Mas se tem extensão, falou a Eu extensão. testei aqui os cabos do sargento. Coloca a extensão. Vai ficar alto. Agora aqui também é acomodado. Deu? Bom. Mas tudo bem, mas tudo bem. Vamos fazer a pontaria. Mais um pouquinho. Bom, vamos que fica um pouco tortinho, dá para ver. Dá pra ver. Isso aqui, a versão original, punha no CD na gavetinha, já saía tocando, uma maravilha. Mas o Windows evoluiu, as versões evoluíram, e para poder rodar, só eu sei fazer rodar. Eu sou o Fábio. Licenciado. Não, você precisa deixar essa página. Isso eu chamei na produção de túnel de entrada, porque é uma entrada que não tem como sair. A trilha sonora foi feita por um compositor bastante premiado, que é o Dante Ozzetti, e eu fui mostrando para ele o nome dos capítulos. Ele, tá bom, daí ele trouxe coisas geniais. São 12 capítulos, primeiros encontros, que é antes do Cabral chegar até 1549, índios brancos e negros, a colônia de açúcar, ouro e território, ouro e a nação, formação da nação, colônia reino, primeiro reinado, a luta contra o tráfico, fim do império, República Velha, Brasil industrial e regime militar. Dá o exemplo do primeiro capítulo. A trilha já evoca a matéria. Então, a estrutura do CD é assim: você tem um texto principal, que você pode ir navegando na sequência. Cada coisinha em vermelho pode mandar para um almanaque, que é um desvio do texto principal. A produção foi até definir o barulhinho do botão. Eu fiz arranjei um monte de barulhinhos, editei e tal, até conseguir chegar num barulho que me satisfez. Que volta para o ponto em que estava na navegação principal e vai navegando na sequência. Aqui é o outro almanaque. Eu vou ver se eu consigo configurar uma máquina lá da house para rodar isso aqui. Talvez uma máquina com Windows mais antigo seja. Daí quem quiser fala e pode navegar nesse material. Então aqui a gente está indo através do texto principal. Cada capítulo tem uma barrinha de uma cor diferente em cima. A hora que termina o capítulo, tem uma passagem entre a chegada dos portugueses. Até agora a gente só falou dos índios. Aqui, a chegada dos portugueses só começa agora. Mas entre um capítulo e outro tem uma passagem, depois eu vou mostrar em especial.
tem uma passagem que tem um tema musical e entra novamente no capítulo seguinte. Capitanias hereditárias, a capitania de São Vicente, o cargo de Capitão-Mor, capitania de Pernambuco, mulher do comando que ninguém tinha ouvido falar, que tinha nessa época uma mulher que chamava Brits de Albuquerque. Durante a produção a gente recebeu visita de várias pessoas, inclusive historiadores assim. Você conhece Brits de Albuquerque? Nunca ouvi falar. Pois é, foi a primeira donatária de uma capitania do governo das capitanias, que é a entrada do segundo capítulo. Eu vou mostrar, porque não adianta eu mostrar assim, corrido. Lá em cima abre um menu. Isso aqui também foi uma coisa que todo mundo, nossa! Tanto que esse CD não tinha uma versão para Macintosh, porque não dava para fazer isso no Macintosh. Mas, ó, por exemplo, tem biografia. Então, se eu pegar a biografia, por exemplo, do Aleijadinho, estou indo para o que eu sei onde está. Aqui tem a biografia do Aleijadinho, escultor mineiro e tal. Daí tem quem conhece, que já foi para Minas e visitou Congonhas do Canto, tem uma igreja e na subida para essa igreja tem as capelas que é a Via Crucis com estátuas esculpidas pelo Aleijadinho. Então eu fiz, a partir de umas imagens que eu tinha dessas estátuas, essa animação que vocês vão ver, que tem uma música que é da época do Aleijadinho. Então era assim, o que o pessoal ouvia nas igrejas, alguns concertos que era muito limitado isso, era isso que era um Kyrie do padre José Maurício Nunes Garcia. Então, é isso aqui. especiais que a gente fez para não ser só texto também. A ideia dessa apresentação é meio que mostrar que isso existiu, como foi feito, que foi uma coisa muito moderna na época, faz já 20 anos que esse CD foi lançado. Aí eu vou fazer o fechamento dessa apresentação para falar do que eu acho que é até mais interessante, que eu tenho mais material, que é sobre a exposição das cartas do Anchieta. Vou fazer a saída aqui. A confirmação. Eu vou deixar instalar isso. Então, Mostra.
Eu vou mostrar mais uns trechos. Vou mostrar de novo mais algumas coisinhas, inclusive porque a gente perdeu o começo e cortou o som. A ideia é a gente contar um pouco da história do Brasil, né? Só que é muita coisa, muita coisa. E aí eu pedi para ele fazer um pouquinho rápido, só que eu achei que ele fez um pouco rápido demais. Tá bom, tá? vou mostrar mais Tem umas muita coisas. imagem que eu acho que é mais interessante, né? Então vamos pegar por tópicos, aí a gente faz uma... Então, me sugere que... Não, a gente vai abrir todos eles e a gente vai passando as imagens. Porque a imagem a gente grava mais do que, memoriza mais até do que o texto, né? Não dá pra ler e tal, mas... A gente vai voltar, tá? Porque como tá separado... Vamos fazer a entrada de cada capítulo, né? Sim. Isso aqui é uma iconografia, tá? São imagens da época. No primeiro capítulo a gente viu. Vamos voltar nele mais rápido. Então, que eu vou seguir. Então aqui são algumas imagens que a gente vai visualizar, que é do início, tá? Tem um texto rápido. Isso depois eu vou fazer um resumo e eu vou distribuir para vocês. Aqui são os povos, né? A gente vai usar mais os índios trabalhando, né? Uma coisa que é importante, por exemplo, quando fala das plantas, isso a gente fez uma pesquisa muito interessante. E tem algumas coisas assim, a gente pegou de alguns livros de especialistas em índio. Você pega 1 metro quadrado de terra, que para quem mora na cidade não consegue enxergar nada, o índio lê aquilo como se fosse uma enciclopédia. Ele consegue ver cada bichinho, a relação, que idade tem, para que serve a folhinha, que bicho come, então deve ter passado uma onça por aqui. Isso é uma coisa que foi legal ao longo de fazer esse CD, que a gente teve contato com professores, com pesquisadores, gente muito especializada em cada assunto, que passou para a gente detalhes que a gente fez um super resumo, mas a gente aprendeu muito ao longo do desenvolvimento desse projeto. Essa parte de pigmentos é uma coisa muito interessante. Ô Fábio, eles usavam os pigmentos para quê? Para se proteger de alguma coisa? Do começo sim, mas daí passou a ter um uso ritual. Então as tribos indígenas têm, e isso varia entre os grupos indígenas, o sentido de se para a guerra, se é comemorando alguma As pinturas, né? alguma estação Cada cor do tem um ano, significado. alguma estação do ano, por exemplo, como eles são muito ligados a extrativismo e em alguns grupos também a uma agricultura assim bem primitiva, eles sabem muito bem quando tem que plantar para ter tal planta, tal época. Então eles comemoram, é meio que um aviso para todo mundo, também em caso de doenças, em caso de problemas, eles passam a ter... É uma forma de se é comunicação. uma forma de comunicação. É, de comunicação, né? Interessante, né? E nessa comunicação os outros iam fazendo a leitura e iam percebendo, né? Aí é uma forma de diálogo, né? Aqui é um ritual, tá? Eles dançam, tudo eles dançam, para tudo eles comemoram. Sol, chuva, no plantio, quando eles têm a colheita, tudo é comemorado. Agora, essa dança é depois ou antes? Cada grupo tem seu estilo.
Uma coisa que é interessante, assim, os índios têm um ritmo muito diferente do que a gente está acostumado e muito mais do que a gente conhece hoje em dia. Deixa eu passar para outro capítulo. Hoje em dia eles andam Qual que você... de Hilux, né? Ah, tá. E Rolex. No Acre tem chapéu e arco. Nós temos isso aí, Luizinho, agora. Aqui é a preparação dos alimentos, né? Aqui alguns trabalhando. Uma coisa que é muito interessante dos índios, assim, a linhagem é pela mãe. Como não existe fidelidade do marido com a mulher, ninguém tem muita certeza de quem é o pai, mas sabe quem é a mãe. Sei. Então, quem cuida é a linhagem da mãe e os irmãos da mãe. Então, é interessante porque não é o pai, é o tio que cuida. Porque Então, com certeza, cada um cuida dos seus, que seria no ocidental, os sobrinhos. Porque não tem essa coisa de marido, mulher, essa ideia de fidelidade é uma coisa que não pertence a eles. Então não dá para saber quem é o pai, dá para saber quem é a mãe. hoje nós conseguimos ver isso na nossa sociedade? Conseguimos ver isso? Entre os índios? Não, essa ação aí, esse relacionamento, porque nós temos famílias que às vezes a criança não é criada, sabe-se até que foi com aquele rapaz, mas é a família da mulher que toma conta mais, né? Então, mas isso aí Mas é no uma caso, questão de cultura, né? É diferente. Uma coisa que não acontece nas famílias, ou pelo menos não é uma coisa tão assim, assumida, é que quem cuida é o tio. É o irmão da mãe. Mas cada tribo tem uma... Tem também, né, Flávio? Okay. Não é para toda a O tribo. primeiro ponto do Brasil avistado pela frota de Cabral foi o Monte Pascoal. Navegando na direção dele, a frota chegou próxima ao litoral na região da foz do rio Caí, no dia 22 de abril de 1500. Como a ancoragem era difícil, no dia seguinte, 23 de abril, a frota começou a navegar em direção norte, com os navios pequenos mais próximos ao litoral e os navios grandes mais afastados dele. Na tarde do dia 23 de abril de 1500, finalmente acharam um ancoradouro seguro na região de Coroa Vermelha, onde hoje é o município de Cabralha, na Bahia. Uma briga em Porto Seguro, cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha. O que você tem? Vai. As casas construídas pelos portugueses, é isso? As primeiras germinadas, estão vendo como eles fazem as casas? Portugal, só um minutinho, quem aí trabalha com construção civil, tá vendo aí como eram as construções na época, né? Que eles trabalham também. Portugal hoje não é nenhuma referência de tecnologia, mas na época eles faziam o que equivalente a fazer um Boeing. Essas caravelas eram naves de uma tecnologia muito avançada na época, era a NASA. E era uma estação espacial. E para os índios que estavam no litoral, a hora que viram aquilo chegar, era mais ou menos que se chegasse os extraterrenos aqui. Sim. Era uma língua diferente, uma roupa diferente, um cabelo diferente, uma cor de pele diferente. Era como se você estivesse na praia e chegasse os caras, os ETs. Foi na verdade, os portugueses ficaram mais assustados do que os próprios índios, né? Porque as roupas que os portugueses usavam eram muitas roupas, né? Eles levaram, quando voltaram para Portugal, levaram alguns índios aprisionados assim, meio na traição, levaram galinha, levaram banana, levaram um monte de coisa que eram novidades. Coisas que hoje os europeus acham que são deles, como batata. Batata veio da América Latina, veio dos astecas, da região do Peru, por aí. Então aqui, quando você quiser falar um tema. Aí eles cortando as árvores, né?
Eles trocavam. A gente vai ter que passar um pouquinho rápido, porque é muita coisa. Eles trocavam o pau-brasil com material que os portugueses traziam. Isso depois ao longo do primeiro momento. Escambo é a troca. Escambo é a troca de material sem dinheiro. Então tinha em algum lugar aí tem uma tabela de o que um anzol vale tantos peixes. Eu não sei, como se fosse uma tabela de preços de escambo da época. É engraçado. A troca, né? Então, isso foi usado no ORV, né? Tanto o RV valia tanto, tem né? Essa engraçado. troca. Só que as capitanias, que foi a primeira divisão de território para controle de Portugal, então eles punham os capitães, os vice, que eram autoridades do reino no Brasil. A mais importante era a de Pernambuco e São Vicente. Então o rei, que era o Dom João III, nomeou os capitães de São Vicente aqui, que era o Martim Afonso de Souza, o Donatário, e era São Vicente mesmo, ali, na frente de Santos. João Ramalho, que era um português muito esperto, que se familiarizou, fez família com os índios, e que foi o contato entre os portugueses e os índios. Ele fazia, como ele já tinha a linguagem, ele já foi o porta-voz dos dois lados, um para o outro. Capitania de Pernambuco, a história esse João Ramalho ficou em Pernambuco? Ele é de Pernambuco? Não, ficou em São Vicente. Ele era da região de São Paulo. Ele subiu o Planalto e meio que quando os portugueses subiram, ele já estava aqui. Quem sabe direito como ele apareceu aqui, mas eles sabem. Mas eu... Sei, eu pergunto porque lá na região onde eu venho tem uma família muito política, né? Dos Ramalhos. Não sei se são. Mas esses Ramalhos acho que virou família de índio. Tinha um monte de esposa, um monte de filho, que foi como os portugueses fizeram as alianças locais, a partir dos descendentes do João Ramalho. Um jeito deles chegarem na... A caça, né? Caídos com as flechas. O governo geral, daí o modelo de capitania hereditária deu lugar a uma coisa mais centralizada, que são os governadores gerais, que o Tomé de Souza era o primeiro. Aqui já Você quer passar para um outro momento, outra época? Vamos passar. Você quer passar? Vamos seguir na sequência para poder entender. O primeiro governador geral, que foi o Tomé de Souza. Prestem atenção nas datas, 1500. Isso foi logo depois. O Tomé de Souza chegou em 1549, que foi, a época, foi logo um pouco antes do Anchieta fundar São Paulo. Aqui tem a fundação de Salvador, as alianças com os nativos, com os índios. Daí, aquilo que eu falei, os índios ensinaram muito os portugueses. O começo da monocultura, que é a cultura de uma plantação só, que era o açúcar, e como era a relação dos índios com os portugueses, que tinha muita escravização dos índios. A chegada dos primeiros negros, o começo do tráfico da África para o Brasil. Os primeiros jesuítas, aqui fala da Companhia de Jesus. Aqui é a biografia do Manuel da Nóbrega. E dentro da biografia tem, inclusive, outras biografias, para outras biografias. A Companhia de Jesus, que é a ordem a qual o pai da Anchieta pertencia. Aqui são Por acaso, um dos autores tinha estudado em colégio jesuíta, então ele adorava esse assunto. A gente teve que segurar para não virar um livro sobre o jesuíta. A catequese,
que era isso a gente vai ver daqui a pouco, quando eu falar do Anchieta, os jesuítas, principalmente, que tinham uma visão mais educadora, eles se preocupavam muito em catequizar os nativos, os índios. Começar assim, não tem essa história de andar pelado, bota uma roupinha aí e para com essa história. E da educação, comer, começou a trazer os valores do Ocidente para os índios. Isso, eu vou tocar um trecho de uma locução da carta do Anchieta, que vai mostrar como o Anchieta fazia, como era o dia a dia da Companhia de Jesus. Aqui essa imagem é uma imagem que está no livro da Fundação de São Paulo. É quase uma caricatura mostrando o rio, que era o Anhangabaú, a capelinha, com uma cruz ao lado, que foi como começou São Paulo. E aqui é a história do João Ramalho e dos jesuítas. A presença foi tão conveniente que o João Ramalho propiciou a paz entre os portugueses e os jesuítas. Era a história. A retomada do Rio de Janeiro, que foi invadida pelos franceses. Essa ilustração, por exemplo, é uma ilustração do Rio de Janeiro nessa época. A busca dessas imagens foi muito trabalhosa. As primeiras entradas para o interior, epidemia de varíola, tráfico de negros a partir da África, como eram tratados os negros na época, que eram tratados absolutamente como objetos. Os padrões de ocupação, domínio espanhol, na Europa teve uma mudança do comando, Portugal passou a ficar sob o domínio da Espanha, isso mudou depois do Brasil. Na época da Companhia das Índias, era como se fosse uma grande companhia que dominava o comércio mundial. Essa aqui, a Companhia das Índias Orientais. Daí a invasão holandesa. Aqui, eu me lembrava que tinha esse quadro aqui. Isso aqui é um quadro que mostra isso aqui é a região de Salvador, numa ilustração da época. Então, quem conhece o de Salvador pode até reconhecer o trajeto, basicamente a Cidade Velha, a saída para a Baía de Todos os Santos. Tem alguma coisa que você queira ressaltar? Não, tá. Aqui vai levar um tempão até a gente. Não, passa mais. Tá dando, gente, para vocês pegarem mais ou menos? O início. Se vocês tiverem dúvida ou quiser que detalhe alguma coisa, dentro das minhas limitações, eu posso ajudar. A ideia é passar mais as imagens, né? Para vocês conhecerem e depois aí a gente pode estudar isso com mais tranquilidade. O que é importante em história, e a professora Helena vai retomar isso mais profundamente, é a gente saber de onde vem, o que tem por trás dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Isso aqui não apareceu do nada de repente. Tem muito trabalho de muita gente para fazer e para desfazer. Vocês estão conseguindo ler em cima?
Tá tudo bem? Reforço do domínio português, isso aí, uma coisa. E uma coisa que é interessante, vocês viram no formato do livro. Cada página é uma historinha, meio que dá para ler, fechar o livro. Então, tenho 5 minutos para ler. Lê aquilo, fecha e retoma ao dia seguinte. Não precisa ler na sequência como um romance. Você precisa saber o que aconteceu antes e tal. Dá para ler separado. Apoio aos jesuítas, descoberta do ouro, que é uma coisa muito importante que mudou a cara do Brasil. A descoberta do ouro foi importante porque incentivou quem estava, os empreendedores que estavam na beira do litoral, a entrar para o interior. Eles começaram a achar e começaram a colonizar, a explorar, a entrar dentro, descobrir os estados mais internos, Minas Gerais, Mato Grosso e tudo mais. Tem um almanaque aí que se eu achar depois eu falo para a professora Eliana retomar, que fala de uma viagem até Cuiabá. Ônibus, Cuiabá, eu pego o ônibus na rodoviária, amanheço lá, ou pego o avião, 2 horas depois está lá. Era uma pauleira chegar lá. Você tinha que subir os rios, no sentido contrário ao deles, entre um rio e outro tinha que levar uns barcos de madeira pesadíssimos nas costas, botar no outro rio e levar. Era uma coisa absurda de trabalhosa, que era uma viagem que hoje você vou para Cuiabá, tá bom, daqui a pouco estou aí, almoço aí. E era uma coisa que levava meses. A gente não tem noção do trabalho que dava viajar nessa época. E como começou a miscigenação entre os povos no interior, quanto mais distante das capitais, mais liberal era a relação entre as pessoas, tinha menos controle do governo central. Por outro lado, uma coisa que muito pouca gente sabe, eleições no Brasil existem desde o tempo da colônia sem interrupção. Eleição de Câmara de Vereador tem desde o tempo da colônia. E é uma coisa que as pessoas falam, no Brasil não tem democracia, tem há muito tempo, e eram representativas, e eram eleitos, e eram reeleitos, tinha campanha eleitoral, não tinha na televisão, claro, mas tinha uma representatividade. Os governantes, principalmente no interior, que não tinha muito contato com o governo central, era quase como se fosse uma outra nação, com representatividade, com suas normas de conduta e tudo mais. É muito interessante, muito pouca gente sabe disso. Vocês estão vendo os estados que tinham ouro, né? Isso aí em Minas Gerais tinha diamante, que arregalou mais ainda os olhos do pessoal que explorava isso. Tem até uma cidade, né? Diamante. Tem até uma cidade. Diamantina, Aqui são padrões de ouro. Na unidade da língua, que é uma coisa muito interessante, porque o Brasil, a colonização portuguesa foi muito abrangente e se criou um país com um idioma só, né? Uma língua só. Isso aqui é foto de Ouro Preto, que é uma cidade linda. E como muito dinheiro, muito ouro do Brasil foi para Portugal e de lá para a Inglaterra. Uma boa parte do ouro que tem na Inglaterra, as joias da coroa da Rainha Elizabeth, veio basicamente de Minas Gerais. E durante esse período tinha umas histórias interessantes. Por exemplo, os negros escravos queriam fazer uma igreja própria. Para conseguir dinheiro para fazer a igreja própria, ou seja, ouro, não tinha como contrabandear. Eles faziam pó de ouro e passavam dentro do cabelo. Então eles tinham aqueles cabelões assim,
e enfiava o ouro lá dentro. Ninguém via de fora. Daí eles chegavam na igrejinha que eles tinham e lavavam o cabelo. Aí ficava todo o ouro embaixo. Então eu falo estranho, esse pessoal chega na igreja, lava o cabelo, tem coisa aí. Conseguiram dinheiro suficiente para fazer uma belíssima igreja em Ouro Preto. As fronteiras do Brasil, o Tratado de Madrid, foi quando foi definido a parte que era espanhola e a parte que era portuguesa. Tem um monte de historinhas. Cada tela dessa aí tem umas histórias paralelas que ilustram algumas coisas. Desde o... não sei se vai aparecer aí o Ouro Preto como era na época. Muita igreja lá. O terremoto de Portugal. Portugal teve um terremoto arrasador. Tipo esse que teve ontem no México. Em Lisboa. E o interessante é que tem um livro, inclusive acompanhado das letras também, que fala sobre o terremoto. Foi um terremoto que, pelo horário que se deu, atingiu muito mais a população mais pobre do que os ricos. Porque os ricos iam na igreja nas missas mais tarde e os pobres iam nas missas mais cedo. E com o terremoto as igrejas caíram em cima. Detonou as igrejas. E matou muito mais pobre do que rico. E o Marquês do Pombal foi um dos políticos que assumiu o controle de Portugal e assim, enterra os mortos e vamos fazer pão para alimentar os vivos. E ele era muito objetivo, assim, não ficou... Vamos cuidar dos vivos, os mortos já morreram, vamos cuidar dos vivos. Só que ele tinha uma briga muito grande com os jesuítas. Ele dissolveu a Companhia de Jesus e acabou prendendo, inclusive, os jesuítas. Foi uma situação que os jesuítas, de um dia para o outro, foram criminalizados. É como se virasse uma organização fora da lei. E foi um período muito sangrento, um período muito sangrento. E como todo bom cara muito autoritário, teve, se fosse a época, estava na Lava Jato. Da guerra de poderes aí? Ele assumiu o poder num momento de emergência, quando do terremoto. Só que ele aproveitou esse poder dele, fez coisas muito modernizadoras, mas também foi muito autoritário. Ele foi a grande autoridade fora da linhagem dos reis. A expulsão dos jesuítas. O Pombal aproveitou um atentado contra o rei para ter plenos poderes e acabou com os jesuítas, inclusive foram expulsos do Brasil. Virou uma organização criminosa, de um dia para o outro. Que foi uma grande injustiça, né? Mas o Pombal, por outro lado, criou um modelo mais moderno, uma empresa, com uma visão mais moderna do que a visão arcaica que existia até então, mais antiga. Ele não queria esse contato com os índios, né? Que os jesuítas faziam, né? Que nesse momento já estava até mais evoluído e tal. Sim. E nessa época foi proibida a indústria no Brasil. Tudo tinha que vir de Portugal e depois da Inglaterra, mas tudo através de Portugal e não queria concorrência nenhuma. Daí isso aqui é o que estava acontecendo paralelo com a Revolução Francesa, que mudou o modelo de reis e hereditários para um modelo que é o modelo usual até agora, com eleição, com assembleia, é um modelo de democratizar a estrutura de poder. Só que isso não foi o que passei. Você quer... Não, vai passando.
Porque tem muitos temas. O que eu queria usar o gancho para falar do Então jesuíta. fecha esse... Vou fechar esse capítulo, essa época. Depois a professora Eliana vai indicar um livro de história para fazer uma coisa mais sistemática, mais com as datas, mais explicando cada período para ver isso. Aí tem o Napoleão, que é fruto da Revolução Francesa, que apareceu agora há pouco, e ia invadir Portugal. E o Dom João VI, que agora está na moda, saiu um monte de filmes sobre ele e tal. Tem novela E tudo mais. Botou todo mundo nas caravelas e veio para o Brasil. E chegou, aportou no Rio de Janeiro com piolho no cabelo, caindo os pedaços. Daí criou a moda de cortar cabelo curto, todo mundo não achava o máximo, mas era porque precisava cortar, porque tinha piolho. Mas deixa eu falar uma curiosidade, isso é uma curiosidade muito grande. Naquela época, as mulheres usavam umas perucas muito grandes, porque era moda e era necessária. Porque eles ficavam muito tempo viajando e eles praticamente não tinham acesso à limpeza, à higiene e tal. E eles acabavam pegando piolhos mesmo, todo mundo. E aí todo mundo usava peruca, desde mulheres até homens, né? Imagina uma viagem de meses, um navio com um limite, pouca água doce. A higiene era um luxo, não era muito, o pessoal já não era muito chegado em banho na época, imagina um navio. E essa coisa que a gente come hoje, carne defumada, toucinho defumado, isso vem dessa época, porque tinham que conservar os alimentos, não tinha freezer, geladeira, então as carnes eram penduradas, eram secas, né? Salgadas. E isso carne de sol. para poder alimentar durante a viagem, né? Então, eu vou Passa até eu vou pegar um capítulo mais recente. Aqui já é a Virgínia dos Porcos, já muda bastante aqui. dá uma Não, mas lá tem faculdade. Não, esse não. Tem que ver aqui. A apresentação do Pato Motoleiro. Ah, tá. Então, vou sair quando começar com o Pato Motoleiro, porque tem mais conteúdo. Não, podia ter deixado. Esse aqui? Ó, nós fomos até... Aqui. A gente passou a Alejandrinha, a nossa colônia do Rei. Nós vamos até o sexto, tá? Em outro momento, a gente pode até ir devagarzinho, uma vez por mês, passar capítulo, né? Para estudar, porque é importante a gente saber a história do Brasil, né? O Flávio ele vai falar um pouco do pátio do colégio. Eu vou sair desse projeto que eu fiz há 20 anos, foi lançado em 97, e vou começar um outro assunto. Que é muito importante também, sobre o pátio do colégio. Que até tem mais conteúdo do que eu tenho aqui, mas... Esse você vai falar só, né? Tem as imagens? Tem as imagens. Acessar um pouco aí, tá? Bom, agora eu vou mostrar um outro projeto que é assim, em que era assim? Quanto tempo? Que horas são? 8h30. 8h30. Uma hora, mais pouco? Não, 10 minutos no máximo. 10 minutos? Não dá, né? né? Quanto tempo, irmã? Eu tenho, irmã? Quanto tempo? Então, pelo horário deu 1 hora, né? Porque você 1 hora, beleza. Tem um monte, né? 1 hora. 9 horas. Ó, eu vou. Porque é muita coisa, gente. Vai passando, tá bom. Vai passando.
Em 2004 eu fui convidado não, era um abacaxi que apareceu e que jogaram no meu colo assim, ó, dá para fazer? Em 26 de dezembro me chamaram para fazer um projeto que tinha que estar pronto, inaugurado dia 25 de janeiro, pronto, acabou, não tem discussão na data. Porque ia ser inaugurado pelo presidente da República, o Lula estava viajando, veio o vice-presidente, mas era uma coisa extremamente formal, que era a abertura da comemoração dos 450 anos de São Paulo. E o que é? Vem um livro do Vaticano que tem as cartas originais escritas pelos jesuítas na época de 1554 até 1700. É um livro da Biblioteca do Vaticano que nunca saiu de lá, nunca saiu nenhum livro do Vaticano. Ele foi, acende um pouquinho a luz, irmã. Ele foi, preciso fazer a ideia da importância, é esse livro que está sendo abençoado pelo Papa no Vaticano. Então, o livro veio para o Brasil, minha missão era fazer a exposição do livro, o Vaticano mandou normas de conduta, assim, umidade tem que ser tanto, iluminação tem que ser tanto, temperatura tem que ser tanto, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Só pode tocar no livro com a luva, só a curadora da exposição pode virar as páginas, uma complicação. E eu comecei a produção comecinho de janeiro, 2 de janeiro, estava fazendo uma reunião para saber o que eu ia fazer. Foi definido que essa exposição ia ser na cripta do Pátio do Colégio. Quem não conhece o Pátio do Colégio, eu recomendo muito que vá visitar. É no Pátio do Colégio. Número 2, é o lugar mais simples de ir, desce do metrô na Sé, anda 50 metros, está lá. A capela é uma capela extremamente simples, não é tão simples, mas ela não é a capela original, ela foi reconstruída e tem uma história diferente, mas as fundações, que é isso aí, é praticamente original. Essa cripta originalmente era usada para enterrar os jesuítas mortos, ou seja, se alguém tiver medo de alma penada, não é o lugar para passar as madrugadas como eu passei lá. E com o agravante de que essas pedras, do lado de lá, é terra. E essa exposição foi feita acho que no janeiro mais chuvoso de São Paulo. A umidade aí dentro, você podia quase que pegar com a mão. E para deixar esse livro nas condições, dá para ver aqui, tem uma mesinha aqui, que ela é independente da mesa externa. Nessa mesa externa tinha 2 ar-condicionados que eles iam, ligava 3 horas um, ligava o outro, desligava, para manter essa cúpula de vidro, que tinha mais ou menos 1 metro por 1 metro por 1 metro, fria e seca. Em cima tinha um ponto de luz, um filtrinho cinza, para manter a luminosidade correta. E a versão original da cripta, como não tinha verba para fazer uma cenografia sofisticada e tal, eu simplesmente desliguei algumas lâmpadas e deu a iluminação que eu queria. Então eu fiz esse suporte que está o livro, chama porta-bíblia de acrílico bonitinho e tal, toda essa gaiola de vidro com uma portinha atrás, com um trinco, e a cada 1, 2 dias ia a curadora e virava a página para não ficar só uma página exposta à iluminação. Os cuidados que esse livro veio abençoado pelo Papa, então vocês fazem ideia. Para piorar a história, adiantou a chegada do livro. Eu não tinha isso pronto, mas do outro lado da cripta tinha a biblioteca do Pátio do Colégio, que tinha um nicho de vidro assim, e como um dos apoiadores da vinda do livro era uma empresa de segurança, o livro vai ficar aí dentro, um guarda de cada lado, um segurança de cada lado 24 horas. Ótimo, eles faziam a troca e tal, mas resolveu o problema de guardar. Porque eu tinha sugerido, bom, um livro com essa preciosidade vamos deixar no cofre do Banesco, que é do outro lado da rua São Bento. Não, tem que ser solo sagrado. Então tem que ser dentro de uma igreja. Daí resolveram que ia ser aí na própria igreja.
Esse aqui é como ficou o arranjo final. Essa aqui é o ambiente da cripta como um todo. Eles usam isso para várias exposições de material indígena que tinha antes. E nesse telão passou um audiovisual que eu vou mostrar agora na sequência. E nos cantos tinha uns computadores que eu deixei coberto, só aparecendo a tela em cima, que passavam alguns textos ilustrativos disso aí. Pausa para uma olhada. Então a exposição basicamente era essa, tinha quadros na entrada, mas lá no fundo dá para ver a caixa com livro. E quando isso foi inaugurado, com a presença do presidente da República, tem um protocolo da segurança do presidente, não importa quem seja o presidente, que vem uma equipe antes e tem que ver se não tem bomba, se não tem explosivo, se não tem terrorista escondido embaixo da caixa. E os caras precisando ver o que tem dentro dessa caixa. Não vai rolar, não vai, você vai ter minha palavra que não tem nenhuma bomba aí dentro, mas você não vai abrir isso não. Aí negociamos, tá, e ficou por isso mesmo. Mas foi engraçado, foi um momento de estresse. Aqui vocês vão ver agora, eu vou tocar esse audiovisual que está aparecendo ali, rapidamente. Isso aqui é a letra do padre, agora São José de Anchieta, que na época que eu fiz a exposição era Beato Anchieta, agora ele foi canonizado. É a letra dele, original, escrita no papel da época. E é uma coisa muito emocionante você ter contato com um livro que tem 450 anos e com a caligrafia de um padre que olha santo. É uma coisa muito emocionante. E o que quer dizer ali, a frase? Não entendi. O que quer dizer a frase? O que está escrito? É. Esse caderno da congregação da... Está em italiano, del Santo Padre Giuseppe de Anchieta. A maior parte das cartas que estão nesse livro, que eu vou passar rapidamente, só assim para vocês verem, isso aqui são imagens que vieram do Vaticano, foram fotografadas lá. Como ninguém me pediu sigilo, eu estou apresentando a vocês. Talvez se pedisse também. Então isso aqui é a lombada do livro, isso aqui é o índice do livro, isso aqui são as fotos, depois eu fiz detalhes disso, vocês vão ver já já. A maior parte das cartas era em latim e algumas em português, algumas em espanhol, dependendo de quem as tivesse escrito. Então isso aqui, por exemplo, é a caligrafia original da época. É uma coisa muito emocionante você ter contato com alguma coisa de 4 de outubro de 1601. É muito emocionante você ter contato com o material. Quando abriu a exposição, que cortaram, o presidente cortou a fita, tinha um estudioso de livros, ele saiu correndo porque ele queria ver o livro, ele queria ver o brilho da tinta, porque a tinta é meio, parece que é uma purpurina, é uma coisa assim que não aparece nas fotos. Ficou alucinado. E não estraga, né? E não estragou, né? Não, tá super bem. Mas também a Biblioteca do Vaticano é uma coisa assim fantástica. Pois é. A biblioteca que tem. Essa aqui são as páginas todas. A do Anchieta sobre a Fundação de São Paulo. Aí a gente pensa aí na folha, né? Que material é esse da folha, a tinta, e vai... O papel era um papel artesanal, era fibra de tecido dissolvida em água, daí era capturado com uma tela e posto para secar. Esse aqui é a carta, eu nunca entendi por que essa carta está em negativo, mas ó, essa aqui é a primeira vez que aparece Piratininga. Ó, 1556, já é uma carta posterior. Então aqui, ó,
está Jesus e Maria, a paz do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós. Isso aqui está em latim. E aquele símbolo ali que tem tipo um beijo? Aqui? E não, que tem, deve ser depois de Jesus. Parece o símbolo do infinito. Um X, Não, é um AI. Código, não sei. Eu vou mostrar o audiovisual agora, que dá uma situada nisso. Parece o símbolo do infinito. Eu não tenho como meio que diminuir a velocidade disso, porque ele foi feito para ser tocado muitas vezes. Quanto tempo? Dá uns 10 minutos. Ah. E depois, se a professora Helena deixar, eu toco a locução da carta feita pelo Paulo Goulart na época. Vamos lá. Funcionou quando eu testei. Isso aqui é baixinho mesmo. Isso é uma raridade que você está apresentando para a gente. Isso é ouro. Isso aqui é uma trilha sonora da Marluí Miranda feita em cima de músicas indígenas. Fala um pouquinho da Marluí Miranda, que é uma... Espera um pouquinho, daqui a pouco eu falo, vamos ver a apresentação. Isso é um vídeo, é um trecho de uma missa. Trecho da carta em destaque aí.
Papa Francisco era da congregação desse padre aí. Ah, sim. Quê? Padre Francisco, ele era da... Da Companhia de Jesus, da jesuíta. É o primeiro papa jesuíta. Isso. Como nenhum artista que pintou o Anchieta conheceu ele pessoalmente, cada um aparece um jeito. Né? Ele tinha 2 quadros, um na frente do outro, que era o Anchieta escrevendo na praia. Os dois não batiam com o outro. Um estava com o mar para lá, outro estava com o mar para cá, estava virado para cá. Eu falei assim, é de ouvir falar. Aí a ilustração que teria sido a primeira capela de São Paulo, que foi, São Paulo tem o nome de São Paulo, porque foi fundada em 25 de janeiro, que é a data da conversão de Saulo para Paulo. E então é uma data muito importante para todo o cristianismo. O engraçado é que a música chegava até o fim, mas como esse computador está meio devagar, a música acabou antes. O seu episódio do Anchieta escrevendo poesias na praia, acho que em Itanhaém. Itanhaém. Ó, tá vendo? Uma não tem nada a ver com a outra. É a mesma situação. Porque são artistas diferentes. São artistas diferentes, não tem um registro preciso. Você queria falar da Marli Miranda? É breve, eu acho muito importante falar dela, porque ela foi é ainda, né, uma estudiosa dos índios, e ela convive, acho que desde que nasceu com os índios, e ela luta muito por eles. Então, ela canta e compõe músicas dos índios, né? E ela é muito fiel a eles. Então, se alguém de vocês tiver uma curiosidade, em uma biblioteca ou numa loja que tenha CD, procurar sobre Marli Miranda e ver a história dela. É muito bonita, é muito emocionante o trabalho que ela faz. Ela já está bem de idade, mas ela continua compondo. Marli Miranda. Ela apareceu aqui agora há pouco, mas... Não apareceu? Apareceu. Eu vou trazer alguma coisa dela, porque é uma lutadora, assim, incansável, né? O tempo todo ela está ajudando e nos movimentos. A gente tem presenciado as coisas que estão acontecendo. Todo dia, os índios são mortos, né? E por aí vai. É o que nesta aldeia de Piratininga, tocava nos aqui toques. temos uma grande escola de meninos, filhos de índios, Quem tá... ensinados já a ler e escrever. E Essa é a leitura de uma carta. os costumes de seus pais. E alguns sabem ajudar a cantar a missa. Estes são nossa alegria e consolação. Porque seus pais já não são muito domáveis, posto que sejam muito diferentes dos das outras aldeias, porque já não matam, nem comem contrários, nem bebem como dantes. Estamos nesta nova povoação de catecúmenos, chamada Piratininga, onde o Senhor, por sua misericórdia e bondade infinita, quer trazer algumas destas ovelhas perdidas ao rebanho de sua igreja. E isto com um não pequeno trabalho que com ele temos, pregando-lhes continuamente e atraindo-os por quantas vias podemos, porque é gente tão indômita e bestial que toda a sua felicidade tem posta em matar e comer carne humana. Disso, pela bondade de Deus, temos apartado a estes.
E contudo, tão arraigado tem o costume de beber e cantar seus cantares gentílicos, que não há remédio para os desviar de todo de tais coisas, de sorte que muitas vezes nos dão muita tribulação, e principalmente depois que tornaram da guerra, ocasião que muitos deles se foram daqui, para se ver livres de nós outros, que nunca deixamos de os importunar a que larguem de todo os seus maus costumes. Nosso principal fundamento está na doutrina das crianças, as quais lhes ensino a ler, escrever e cantar. A estes trabalhamos por estar debaixo de nossa mão, para que depois venham a suceder no lugar de seus pais, formando um povo de Deus. Alguns índios de outras aldeias se vêm a morar conosco com toda a sua casa. E um principalmente que de todo quer renunciar aos seus costumes e seguir o que lhe dissemos. Este e sua mulher são catecúmenos. Tem grande cuidado de guardar suas filhas virgens, dizendo que não as hão de casar a não ser com cristãos, que é bem diverso do que fazem os outros, que não somente não as guardam, mas antes as dão a quem queira. Seja Deus por tudo louvado. Para sustento destes meninos, a farinha de pau era trazida do interior da distância de 30 milhas. Como era muito trabalhoso e difícil, por causa da grande aspereza do caminho, ao nosso padre pareceu melhor mudarmos-nos para esta povoação de índios que se chama Piratininga. Por isso, alguns dos irmãos foram mandados para esta aldeia no ano do Senhor de 1554. Chegamos a ela a 25 de janeiro e celebramos a primeira missa numa casa pobrezinha e muito pequena, no dia da conversão de São Paulo. Por isso dedicamos ao mesmo nome esta casa. Residimos aqui, ao presente, 8 da companhia, aplicando-nos a doutrinar estas almas e pedindo a misericórdia de Deus Nosso Senhor, que finalmente nos conceda acesso a outras mais gerações para serem subjugadas pela sua palavra. Julgamos que todas elas se hão de converter muito facilmente à fé que se lhe apregarem. Estes, entre os quais vivemos, entregam-nos de boa vontade os filhos para serem ensinados, os quais depois, sucedendo a seus pais, poderão contribuir um povo agradável a Cristo. Vendo o Senhor que se aproximavam agora do verdadeiro estado e prática da fé, começou a privar muitos desta vida para os levar para a eterna, segundo cremos. Cuidou-se com maior diligência e zelo que morressem filhos na fé. Entre também estes, alguns inocentes passaram ao Senhor depois de recebido o batismo. Em mais estreito lugar foi posto Em algumas telas pula o áudio, porque o computador é lento e o áudio manda o ritmo e acaba pulando. Dos animais. E, em estreitíssimo morrer por nós na cruz. Esta casa construíram-na os próprios índios para nosso uso. Mas agora preparamos-nos para fazer outra um pouco maior, de que nós seremos operários com o suor de nosso rosto e auxílio dos índios. Encontramos-nos de fato em tal estreiteza que muitas vezes é necessário dar ao ar livre a lição de gramática aos irmãos, e apertando frequentemente fora o frio e dentro o fundo, antes queremos sofrer fora o frio do que dentro o fogo. Quanto aos meninos que andam na escola,
Quem não se comoverá vendo-os expostos ao vento e ao frio, aquecendo o seu calor com tição aceso, e aplicar-se a lição numa pobríssima e velhíssima e, no entanto, feliz cabana? O principal alimento desta terra é farinha de pau, que se faz de certas raízes que se plantam e chamam mandioca, as quais, quando comidas cruas, assadas ou cozidas, matam. É necessário deitá-las na água até apodrecerem. Apodrecidas, desfazem-se em farinha que se come depois de torrada em vasos de barro bastante grandes. Isto substitui entre nós o trigo. As coisas necessárias para a conservação de nossa vida, adquirimos-las com o trabalho de nossas mãos, como o apóstolo São Paulo, para não sermos pesados a nenhum destes. Devemos-las principalmente às mãos de um irmão nosso, ferreiro. Ainda que nada peça, oferecem-lhe os índios em paga das coisas que lhes faz, farinha e legumes, e às vezes carnes e peixe. Senão isso aqui vai até as tantas. Dá uma parada para dar uma resumida no que a gente viu até agora. A senhora quer acender a luz? Vamos fazer um fechamento aqui, já são quase 9 da noite, né? Nossa, já? Então, o importante, esse material vai ficar aqui nesse computador, que é da Santa Zita. A irmã vai administrar isso, copiar no pendrive, está tudo sob controle aqui do conteúdo. O importante é assim, a gente ter consciência de que já em 1500 e quase nada existia uma ação muito focada, com uma intenção muito clara de educar os índios, catequizar os índios, tirar os modos que eram considerados maus modos, por exemplo, beber até cair, comer os adversários e essas coisinhas que não eram muito aceitas na época. E tudo isso era documentado. Essa carta, esse livro, é composto de relatórios quadrimestrais. A cada 4 meses era enviado para as pequenas unidades, mandavam para os centralizadores que mandavam para Portugal, para o comando da Companhia de Jesus. E eles mandavam uma versão na língua nativa, em português ou em espanhol, e outra em latim. E mandavam em 2 caravelas, ou 3, porque era muito comum a caravela afundar. Então, para não perder o conteúdo que dava muito trabalho para fazer, desde fazer o papel, fazer a tinta, escrever, fazer esse relatório, então eles mandavam, e assim, era considerado como o que para a gente hoje é a internet. Isso tudo acabou se juntando das várias companhias na Biblioteca do Vaticano, que é um dos maiores depósitos de conhecimento da humanidade. E esse livro foi a primeira vez que alguma coisa saiu de lá. A Biblioteca do Vaticano tem consulta em vários níveis. Tem coisas que acho que nem o Papa tem acesso, né? Tem que falar, tem que mostrar o crachá para chegar no livro. Mas tem coisas que são abertas para pesquisadores e que dá para quem tem interesse pesquisar. Mas a forma com que foi liberado esse livro para vir para o Brasil, para São Paulo, para esse evento, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Eu vou deixar, a irmã já deixei um livrinho desse, vou deixar mais esse aqui que tem um resumo, inclusive tem foto do livro, tem a história da exposição que está aqui. Isso aqui vai ficar, aqui a foto a página sobre esse evento. E algumas coisas que vocês já viram lá, que faz
as fotos das páginas, a ilustração aqui da capelinha. Isso aqui vai ficar aqui, quem quiser. Eu sugiro depois que a gente, pelo menos uma vez por mês, né, a gente faça uma aula de história, né, a gente pega alguma parte e vai estudar, se aprofunda um pouco, né? A professora Helena, como historiadora que vai adorar abrir, discutir uma carta ou uma secção que tem aqui. Isso tudo vai ficar. Muito bem. Tá bom? Então, ó, 21 horas a gente conta. Eu queria agradecer vocês, tá? E desculpa porque é muita coisa e a gente fica assim, a gente quer passar muita coisa, eu principalmente, o Flávio também é assim, a gente quer passar muita, mas não dá tempo, porque o tempo é curto. Mas para vocês terem uma ideia do que é o Brasil, que é São Paulo, toda a história nossa, que não se aprende muito na escola, né? Porque não dá tempo. Nós agradecemos o Flávio também dessa dedicação dele. Não é seguro, porque isso aqui é pra gente aprender. Mas é que a gente falou muito rápido, né? Coisa muito boa. Obrigada. Agora vamos. Vamos subir o lanche, viu? Obrigada, viu? Imagina. Hoje foi muito bom, Jesus.